Com as semifinais da segunda divisão do Paraibano já definidas, vamos conferir então quem apita neste final de semana. As semifinais da segunda divisão do Paraibano começam com a partida entre Sport de Lagoa Seca e Pere Lima, no estádio Titão, em Lagoa Seca, às 3 horas da tarde. O árbitro será Tiago Galdino, auxiliado por Schumacher Marques e Rafael Guedes. Às 5 horas da tarde, no estádio José Cavalcante, em Patos, o Sport de Patos enfrenta o São Paulo Cristal. O árbitro será Gustavo Estevão, auxiliado por Kilden Tadeu e Adriana Basílio. E hoje à tarde, o técnico Francisco Diá reuniu a imprensa no estádio Renatão para falar sobre o trabalho que está sendo feito na Raposa, de olho na temporada 2019. E nós vamos conferir tudo. Acompanhe. Poderia, até por algumas propostas que eu recebi, ter saído do Campinense, porque eu recebi algumas propostas, mas que existia uma multa rescisória, né? Uma multa de ambas as partes. Ou da minha saída, ou da saída, ou do Campinense ter que me mandar embora, né? De ambas as partes. Houve essa, como você falou, essa decisão judicial do afastamento do presidente, né? Assumiu um novo presidente, e a gente não sabia qual era, até porque não tinha mantido contato com ele, qual era o pensamento do novo presidente e da nova diretoria. Mas, graças a Deus, eu fui bem aceito pelo presidente que está entrando e todos que fazem o Campinense, e vamos dar continuidade do trabalho, né? Já temos contactados com alguns jogadores, né? Nada de contrato, né? Mas você tem 15 ou 16 jogadores contactados, né? E você só pode anunciar esses nomes quando você colocar o contrato em vigor. E para você colocar o contrato em vigor, você tem que o atleta está livre, né? Tem alguns atletas que foram contactados, que estão atuando, né, em algumas divisões ainda aí, de segunda divisão de campeonatos ao nível de Brasil aí, e esses atletas têm contrato em vigor, então a gente não pode divulgar, mas a gente tem alguns jogadores sim já contactados. O nosso pensamento é uma pré-temporada. Eu não abro mão, uma pré-temporada de 45 dias, eu não abro mão independente de nada, até porque é um time todo em formação, nós não temos uma base, né? E as outras equipes, por exemplo, os nossos dois maiores rivais já estão se armando e tem uma base que vem de uma Série C e de uma Série D de Campeonato Brasileiro. E nossa equipe foi toda desmontada. Perdemos 4 jogadores, perdemos o Bala, perdemos o Rafael, perdemos o Macena, perdemos o Jorginho, né? Então vai ser uma equipe nova em formação e ainda precisamos de 45 dias. Para isso a gente precisa do calendário, que eu acho que está muito devagar ainda, o calendário da Federação Paraibana, para ela nos passar a data do começo da competição, porque está em cima, né? Pessoal, vamos sair dos campos e ir novamente para as quadras. Dessa vez, o assunto é o futsal. De hoje até o próximo domingo está acontecendo aqui em Campina Grande o primeiro Seminário Paraibano de Futsal no Teatro Rosil Cavalcante. Com isso, estamos recebendo 2 dos palestrantes que irão debater no seminário. Aqui comigo, o Daniel Pomeroy, ex-árbitro FIFA do Rio de Janeiro, e o Adilson Matos, ex-árbitro da Confederação Brasileira de Futsal de Minas Gerais. Primeiramente, agradecendo pela participação dos dois aqui no Itararé Esportes e, logicamente, já começando o debate da gente, falando, né, e perguntando quais os temas que vocês vão debater, né, nesse final de semana aqui em Campina Grande. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos debater. Começa com a história da arbitragem no futsal. Todas as evoluções, das alterações de regra, que é muito importante para que todos tenham noção como foram feitas as modificações e por que foram feitas para a evolução desse desporto, que é genuinamente brasileiro, várias vezes campeão mundial pela antiga Federação Internacional de Futebol de Salão e outras pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol de Salão, que desde 1994 assumiu este desporto para ela conduzir as competições internacionais.
Agradecendo também a presença do Matos aqui e perguntando o que vai ser debatido, né, também, pelo menos na sua parte. Boa noite. Boa noite a você, boa noite também aos telespectadores. É importante ressaltar a importância de trazer um evento como este para o interior de qualquer estado do Brasil. Aqui hoje em Campina Grande, até o próximo domingo, vamos estar abordando, como o Daniel já antecipou, as modificações da regra e o porquê foi modificado. Porque quando se muda alguma coisa, sempre tem o objetivo proposto e a finalidade. E é isso que estaremos colocando até o próximo domingo aqui, juntamente com os demais palestrantes deste evento. Agora, com relação ao futsal, como de uma maneira geral, o futsal também mundial, a gente vê hoje em dia, e quem acompanha o futsal, que a gente também nota que outras seleções acabaram subindo o nível, né? A seleção brasileira antigamente era aquela seleção onde ganhava tudo, mas hoje em dia encontra certas dificuldades e não é mais como antigamente. Essa realmente tem sido a tendência do futsal mundial? E por que isso, Daniel? Com certeza, sim. Nós tivemos o primeiro baque com a perda do título na Austrália, para a seleção paraguaia, em 1988. Havíamos conquistado o título na Espanha, no Palácio de Madrid, com recorde de público. O Brasil ganhou da Espanha. Perdemos o título para o Paraguai, na Austrália. E, a partir daí, a FIFA viu como um novo marketing dela para a evolução. E isso tem dado muito bem. Hoje nós temos seleções importantíssimas. A Rússia tem importado atletas, tanto que ontem nós ganhamos da Rússia nos Jogos Olímpicos da Juventude por 4-1. Na Argentina. Na Argentina, quer dizer, em Buenos Aires. Isso é muito importante, porque há necessidade do esporte tornar-se olímpico. É o sonho de todo o salonista brasileiro, sul-americano, europeu, asiático, africano, oceânico e mundial, que o esporte torne olímpico. E com isso nós temos que nos esmerar cada vez mais em questões de arbitragem, em questões de comportamento dentro e fora da quadra, da parte técnica, parte tática, para que o Brasil consiga realmente manter esta hegemonia do futsal mundial. E só agregando também, que o Daniel colocou aqui, é importante frisar que as seleções que subiram o nível técnico é porque importaram atletas do Brasil, importaram treinadores, assim como o Paraguai, nosso vizinho aqui, fez grandes importações de atletas lá fora, na Europa, também na Rússia. Muitos atletas nossos estão lá atuando e fazendo com que o futsal lá seja jogado como o do Brasil é jogado. Não que o Brasil tenha perdido o nível técnico, é que lá fora é que subiu muito o nível técnico. Isso aconteceu também com o futebol de campo. Lógico, que a gente vê, né? Sim. E você observa uma coisa, países que nunca tiveram o pensamento de ter esse desporto, a França está evoluindo muito, está fazendo um campeonato, a Liga Francesa, com um treinador brasileiro, Sérgio Benatti, ex-atleta da seleção brasileira, o Uzbequistão, o Cazaquistão, o Tadiquistão. Então, são países que estão vendo que o futsal brasileiro ele é a nata, é a escola deste desporto. E, com isso, estão importando atletas para ajudar o desenvolvimento do esporte naquele país com a colaboração da FIFA. Agora eu pergunto para vocês, o que faz ter essa barreira ainda para que o futsal ele não consiga, pelo menos a preço de hoje, não ser um esporte olímpico? Eu posso falar uma palavra só, política. Só posso crer, conhecedor já desse desporto, que é um lado político. Eu não vejo como não ser olímpico. Temos outros desportos menos atrativos, menos coletivos, que estão guindados a participar, pelo menos como esporte de apresentação. E nem isso nós o conseguimos nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a apresentação do futsal. Isso é muito chato para nós brasileiros, nós salonistas a nível mundial, não temos esse desporto como mundial. Quiçá nós tenhamos... E seria uma atração bastante interessante. Lógico, o Japão, próprio patrocinador em 2020, é um praticante ímpar do futsal. É mais do que isso, eu não acho que é só política, não. Eu vejo que o lado do marketing, porque assim que o futsal tornar um esporte olímpico, o futebol de campo vai perder espaço na mídia, porque é muito mais fácil
você praticar o futsal, o investimento é bem menor do que no futebol de campo e o futsal, por poder ser jogado em todos os dias da semana, num ginásio, e o Brasil tem ginásios maravilhosos, o mundo tem ginásios maravilhosos, não requer construir um novo espaço. Aí sim, a FIFA está com esse medo e por isso que ela não tornou ainda o futsal como esporte olímpico, é a minha opinião. E um problema que os telespectadores têm que saber, que antigamente havia uma briga, e a gente escutava essas notícias, entre o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antônio Samaranch, espanhol, e o doutor João Avelange, presidente da FIFA. O Samaranch, espanhol, queria que o Mundial da FIFA, a Olimpíada, fosse com os melhores atletas. A FIFA, obviamente, não ia permitir, por quê? Não vai perder a sua galinha de ovos, de ouro. E aí ficou esse embate e acabou sobrando, como nós somos os mariscos, acabou sobrando para o futsal. E para que a gente tenha uma ideia, né, de quanto o futsal é um esporte apaixonante, a gente vê hoje em dia o próprio Falcão ainda participando de jogos, apesar da idade, e dando show, né? Ah, ele é craque, ele é, na acepção da palavra, sempre foi um craque. Conseguiu se impor e hoje, com quase 40 anos, mesmo com problemas médicos, está jogando, está mostrando a sua categoria, quizá ele consiga jogar até 2020 no próximo Mundial. Se tornou a referência em que qualquer lugar que você vá, o Falcão tu conhece? Quem não conhece o Falcão? É como outros craques do passado, como o Pelé para o futebol de campo está, o Falcão está para o futsal. Não nos esquecendo que Manuel Tobias também foi um grande craque. Vander, quer dizer, o futsal tem uma gama de atletas de norte ao sul do Brasil. Não está somente no sudeste brasileiro ou no sul brasileiro, onde o futsal tem um nível de investimento maior do que nos demais estados. A Liga Nacional hoje, né, Daniel? É fundamental. Ela pega só os clubes que estão do eixo sudeste para baixo. Mas esse ano já abriu, tem um clube do Pará. Pará jogou. Não foi bem. Esse talvez tenha sido a abertura para o desenvolvimento do desporto no Pará. Como alguns atletas que vieram para o Sul saíram do Ceará, onde nós tínhamos o Sumove, o Banfó, o Bombeiros, com o Leonel. Celeiros. Pernambuco também. Pernambuco, Manuel Tobias. Nós tínhamos o Joaninho Pernambucano, do futsal, começado pelo Votorantim, e atletas da seleção brasileira de campo, todos, na acepção da palavra, oriundos do futsal. E eu os conheço. Zico, Julinho, Júlio César, goleiro, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, e vai a gama enorme de atletas. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês é com relação à questão profissionalização. A gente sabe que tem vários atletas que são profissionais do futsal, mas tem outros tantos que queriam ser e não conseguem chegar a esse nível. Para vocês, como é que está a questão da profissionalização para que você viva do futsal, realmente, você pague suas contas, consiga se manter vivendo do futsal? Como é que está isso no Brasil? Se chama uma coisa que tem que estar delineada aos patrocinadores. É a maior abertura a nível da região norte, região centro-oeste e a região nordeste. Se houver uma difusão fortíssima nessas três regiões, aliadas a sul e a sudeste, certamente vai haver uma profissionalização com clubes querendo participar, com excelentes patrocinadores, aí sim, essa possibilidade. É a mesma coisa em relação à arbitragem. O problema são os emolumentos, os encargos que oneram em demasia. Você falar em profissional, tu tem que falar no empregado, no empregador. Empregador. Então, nós temos lá no eixo sudeste para o sul, vários clubes se tornaram empresa. Para quê? Para facilitar exatamente esta contratação. E o Daniel, por exemplo, vai ser o empregado do Clube X. Ele tem os direitos e deveres. Acabou a temporada, ele vai ser desligado, a empresa vai pagar todos os impostos. E isso encarece um pouco. E com relação à arbitragem, nós até debatemos entre nós aqui, por que não somos ainda profissional, quem está na ativa ainda? Porque a grande pergunta, quem é que vai contratar o árbitro? É a federação? É uma liga local? É a confederação? Né? A quem eu vou estar vinculado para poder estar atuando como profissional? E esta é uma demanda grande
Está no Congresso, né, a lei para ser sancionada a qualquer momento. Não sabemos se será ou não a profissão árbitro. Isso aí engloba tudo, não apenas futebol de campo, mas a arbitragem. Então, a gente defende muito que seja. Agora, ficamos receosos. E o mercado de trabalho? Vai ficar preso a quem? O problema é que a confederação não tem um quadro próprio de árbitros. São árbitros guindados ao quadro nacional, oriundos das suas entidades estaduais e algumas municipais. Com certeza. Pessoal, eu agradeço aqui o bate-papo. A gente sabe que o nosso tempo é curto, mas muito válido com relação a... A gente teria 1000 temas aqui, né, para debater. Até um programa de 1 hora, se fosse preciso, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu agradeço a participação de vocês com a gente e deixo um recado aí final para quem está em casa e principalmente os amantes do futsal. Nós aqui agradecemos essa oportunidade ímpar de divulgar este simpósio da ADP aqui em Campina Grande, torcendo para que quem gosta do futsal compareça, não para aprender, mas também para debater, expor as suas opiniões, expor as suas dúvidas e com isso poderemos levar aos superiores para que isso auxilie no esporte extremamente brasileiro. E fica o convite para você que está em Campina Grande, compareça ao evento. E aqui nesse momento agradecemos a você que está divulgando o evento como um todo e alavancando as iniciativas que são colocadas para o bem do desporto local, que é o mais importante, é trabalhar para o bem, sem olhar a quem. Com certeza, eu agradeço mais uma vez aí a participação de vocês aqui nesse debate conosco sobre futsal. E antes de encerrar, mandar um abraço aí para um pessoal que eu encontrei hoje pela manhã. Não poderia esquecer o Heleno, do Racha Saragosse. Ele disse que é no domingo, às 6 horas da manhã, está acompanhando o nosso programa. A gente agradece também para o Jailton da Farmácia, para o José Rogério, trabalha lá no centro da cidade, o Dão do Palmeiras do Tamanho. Então, me encontrei com essa galera toda, o Adilson, massagista, me encontrei com toda essa turma hoje pela manhã, todo mundo dizendo que está acompanhando o programa. A gente agradece pela audiência e lembrando a você que está em casa, quiser acompanhar o nosso programa nas nossas redes sociais, no Facebook, vai lá na página TV Itararé, está lá o nosso programa, e também no YouTube, Itararé Esportes, você vai encontrar todo o nosso programa lá, nosso material vai estar todo nas redes sociais e também no nosso WhatsApp que você já tem aí, beleza? Então, agradecendo mais uma vez pela audiência, um bom final de semana para todos, final de semana de muito esporte. Na segunda-feira a gente volta trazendo tudo o que aconteceu aí neste final de semana. Uma boa noite, até logo.